Bom dia a todos. Bom, novamente aqui para fazer a apresentação de 2 novos reforços aqui para o nosso clube, para o Guarani. Hoje temos aqui o Bruno Oliveira, que vem reforçar nossa equipe para a sequência da Série B. Bruno, que passou por Vitória, Santos, estava no futebol coreano, Coreia do Sul, e chega para nos ajudar aqui nessa sequência. Seja bem-vindo, Bruno, e que tenha sucesso com a camisa verde do Guarani. Muito obrigado, espero fazer um ótimo ano com essa camisa muito grande, e muito obrigado pela recepção de todos, e vamos para cima. Também temos a apresentação do Kaique, que esteve no Botafogo, passou pelo futebol belga, está chegando aqui para nos reforçar para essa sequência de campeonato aí do brasileiro, e que tenha muito sucesso com a camisa do Guarani, Kaique. Deus te abençoe e que possamos fazer um bom campeonato. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, a Deus, a vocês, agradecer pela recepção que nos foi dada logo na chegada, do grupo, sua, toda a direção. Acredito que eu vim dar o meu melhor e vou dar o meu melhor. Estou para somar, pode contar comigo. Quem quer começar? Kaique ou Bruno? Então vamos com o Bruno, então. Bom dia, Bruno. Prazer, eu sou o Diego Alves, da IPTV aqui de Campinas. O Danilo fez a apresentação, falou dos clubes por onde você passou. Então, para começar, eu queria que você contasse como é que foi essa experiência fora do país, na última temporada, no futebol sul-coreano. Como é que foi para você a experiência enquanto jogador, né, de estar no futebol, né, num cenário bem diferente do nosso, e também a experiência pessoal, como foi viver na Coreia do Sul nesse período. Seja bem-vindo ao Guarani e a Campinas. Obrigado, Diego. É muito diferente, mas eu creio que essa experiência minha lá fora me ajudou bastante, psicologicamente, como jogador também. E como jogador, na minha estreia lá eu fiz gol, então foi ganhando confiança, então isso ajudou bastante dentro de campo. Então eu estava com 6 jogos, 6 gols, alguma coisa assim, aí me ajudou muito. Fora de campo demorei um pouquinho para adaptar, mas adaptei também. E foi uma temporada muito feliz, foi uma das minhas melhores temporadas, mas eu espero que esse ano seja ainda melhor, até porque quando o Guarani veio, eu praticamente anulei a hipótese de voltar para lá, até porque tinham clubes interessados, mas eu espero fazer uma grande campanha com essa camisa. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. E a gente conversando, você falou que essa passagem também sua pela Coreia mudou um pouco as suas características de jogo. Porque eu me lembro, na Caldense principalmente, quando você estava surgindo ali antes de Vitória e Santos, você era o clássico camisa número 10. E aí você já começa a jogar um pouco mais ali em outras funções do meio campo. O que te trouxe de bagagem também nessa mudança tática e técnica, essa passagem pela Coreia? Acho que, eu não digo mudou, eu digo que eu evolui bastante, porque antes eu só jogava em uma função, que era um meia, ficava ali, mas o futebol evoluiu, eu tive que evoluir também, eu tive que ficar mais intenso, mais dinâmico, e isso me ajudou muito. Hoje, na Coreia, eu joguei mais jogos de segundo volante do que próprio de meia, então eu acho que eu evolui muito. Eu sou um jogador que eu gosto de estar sempre com a bola no pé o jogo inteiro. Se eu fico um pouco longe da bola, eu me desligo do jogo, então eu tenho que ter essa intensidade hoje. Para ficar com a bola tem que ter dinâmica, e eu acho que isso me ajudou muito, essa experiência me ajudou muito a evoluir como jogador. Pegando carona na pergunta do Lupe, sendo assim, aqui no Guarani, nesse início de trabalho, nesses treinos de intertemporada, né, que o Guarani está tendo agora até o início da Série B, como você tem sido aproveitado, como foi a conversa com o Claudinei, como ele pretende, nesse início, te aproveitar? Você jogando, né, um pouco mais recuado como segundo homem, ou ali como meia de criação, num setor que tem 2 caras experientes, né, o Regis, o Chay? Como é que tem sido o início nesse sentido assim, de posicionamento nos trabalhos iniciais aqui com o clube? Então, até agora eu tô me adaptando, eu tô me evoluindo fisicamente,
porque eu cheguei aqui uns 90% fisicamente, até porque eu tô desde novembro sem jogar, mas eu venho treinando, só que quando você treina com um clube assim, não é a mesma coisa. Mas já me adaptei bastante, fisicamente eu já estou me sentindo bem. Sobre a conversa com o técnico ainda eu não tive, mas logo ele já vai chamar eu para conversar, eu vou alinhar com ele certinho e aonde ele quiser que eu jogo, não tenho problema nenhum, não tenho vaidade nenhuma. Se falar que ele falar, tá falado, respeito em primeiro lugar, mas tô pronto e preparado para tudo. O Bruno, estou olhando aqui os clubes que você passou, né? Paulínia, você teve uma passagem pela base, aqui da região. Bragança Paulista é próximo, né? Então a gente já conhece bem. E um pouquinho no 15 de Piracicaba. Só que vocês estão chegando agora. E o Guarani, ele começou a temporada 24 com muita pressão, até pelo desempenho no Campeonato Paulista. Vocês não estavam aqui, vocês não têm nada a ver com isso. Mas como é chegar num ambiente, é claro, tem um mês ainda para a Série B, mas a maioria dos atletas vão continuar, que atuaram no Paulistão, para ter essa tranquilidade no começo de uma competição diferente, onde o Guarani passou alguns problemas. Eu digo isso em relação ao Campeonato Paulista. Olha, eu não vejo, eu como jogador, particularmente, sempre quando eu vou entrar na competição, tendo fase boa ou ruim, eu sempre procuro me concentrar o que eu posso ajudar a equipe. Questão de pressão, eu não vejo problema nenhum. Pressão eu tinha quando eu jogava no Grêmio Osasco, ganhava um salário mínimo, isso eu vejo como pressão. Mas pressão hoje jogando no Guarani, um time grande, eu acho que eu tenho que mais desfrutar desse momento. Então, para mim não faz diferença, eu tô numa fase boa ou ruim, para mim eu tenho que jogar futebol para ajudar a equipe da melhor maneira. Você que está voltando para o Brasil agora, como é que você está encarando essa oportunidade, né, de disputar um campeonato como a Série B do Brasileiro, que a Série B do Brasileiro de 15 anos para cá, ela tem uma visibilidade muito diferente do que já teve, né? Principalmente pelo rodízio de clubes grandes que vão passando pela Série B ao longo dos anos. O Guarani é um desses clubes e está buscando acesso já há algum tempo. Como é que você enxerga essa situação que você vai ter pela frente aí de estar vestindo a camisa do Guarani num campeonato que é muito importante para o clube e também no cenário do futebol nacional? O Guarani dispensa comentários, foi o que pesou vir para cá, foi a camisa do Guarani tão grande, e um campeonato que o Guarani ano passado bateu na trave, e esse ano a gente vai fazer de tudo para conseguir, e eu espero que o grupo se una, eu me encaixe nessa família, né? Não vira uma família porque já é, mas um grupo vencedor, ele se torna ali dentro do vestiário, quando todo mundo se une para correr um pelo outro. Então acho que o Guarani merece isso, o mínimo de cada um dar seu 200% dentro de campo, que as coisas acontecem naturalmente. Desse elenco que está trabalhando, já visando a Série B, quem que você já trabalhou? O João Vitor estava na Caldense naquele período onde você também atuou, foi quase que chegou ao título, né, do Campeonato Mineiro, era um time muito visado naquela época, até pelo futebol que apresentava. Além do João Vitor, quem são os jogadores que você já conhece, que você já trabalhou junto em outros clubes? Eu peguei o Camacho no Santos, eu joguei. O Renier eu peguei, às vezes ele subia para treinar com nós, ia para jogos. Peguei um pouco também, mas mais o Camacho. O resto do pessoal estou conhecendo agora, já vi que é um pessoal bem receptivo. E só foi esses dois mesmo. Passar para o Kaique agora. Então, Kaique, Diego Alves da IPTV Campinas, prazer em falar contigo. A mesma pergunta que eu fiz para o Bruno no início, vou fazer para você também, né? Você está vindo de uma experiência fora do país, né? Você esteve no futebol belga por um período, emprestado pelo Botafogo ao Molenbeek. Como é que foi esse período para você fora do país, tanto em relação a campo, quanto também em relação a experiências pessoais também de morar em outro lugar? Seja bem-vindo ao Guarani e a Campinas. Obrigado, Diego. Acredito que sempre quando a gente sai da zona de conforto, né, a gente cresce, a gente evolui, como o Bruno disse, né? Acredito que a minha ida à Bélgica me fez evoluir como pessoa, me fez evoluir como jogador. Lá era um pouco difícil pelo frio, o idioma, mas
nada absurdo. Acredito que eu cresci, mesmo não tendo tanta oportunidade. Acredito que eu cresci como pessoa. Foi o principal fato, meu. Tudo bem, Kaique? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do Botafogo, porque ele, além do Botafogo, outros clubes passaram por essa transformação, né, de clube associativo para a SAF, e essa ida sua para a Bélgica se deu muito também por conta disso, né, porque o investidor ele é o responsável pelos dois clubes. O que mudou quando veio esse investimento de fora para vocês, atletas, em questão de estrutura, de ambiente de trabalho, porque é uma tendência que vai acontecer naturalmente, não só com o Botafogo, o Cruzeiro, mas com praticamente todos os clubes, aí, essa modernização do futebol? A chegada da SAF foi, eu acho que a principal mudança foi a estrutura, né? O clube vinha passando por dificuldades e tal, mas de ambiente, assim, não mudou nada, porque era um clube, sempre foi um clube top de recepção. Tô legal aqui, tô bem por causa disso também, aqui também tem isso. A rapaziada recebeu a gente muito bem, como o Bruno disse, muito receptivos e, assim, a SAF vem, né, para melhora de ambos, né? Fora e dentro do campo é melhoria para o jogador, para o staff, para os funcionários, tudo isso, todas essas coisas aí, né, que agregam diretamente ao campo, né, aos resultados. Acho que é isso. Até em relação à situação da SAF do Botafogo, em 2022 você chegou a trabalhar lá com o Luiz Castro, né, que pelo trabalho dele, depois pela saída dele, por uma ligação do Cristiano Ronaldo, né, ficou muito famoso aqui no Brasil. Como é que foi trabalhar com o Castro? Assim, eu me recordo que você teve muitas oportunidades com ele, chegou a fazer gol contra o São Paulo no jogo lá no Newton Santos. Taticamente mudou muito assim para você ter o Luiz Castro, a forma de você jogar mudou bastante também? Como é que foi essa experiência com ele no Botafogo? Acredito que, como ele, como todo treinador, né, busca tirar o melhor do jogador. Assim, minhas características com ele não mudaram tanto, porque ele entendia a característica de cada jogador, né? Mas a mudança lá foi, assim, ele é um cara que lida muito com o lado humano do jogador, que em alguns lugares se perdeu isso, né? E a gente, sempre o jogador tá batendo nessa tecla de que o jogador é humano, o jogador também tem que ter cuidado com o que fala, com o jogador, como fala. Cobrar, beleza, concordo. Tem que existir a cobrança, mas de forma linear, né? Não de forma absurda, igual a gente tem visto casos aí, né? O Luiz Castro, ele é esse cara. Ele cuida primeiro do lado pessoal, do lado pessoa, humano. Eu até falei isso já uma vez e ratifico isso. O que muda dele assim é o lado que ele cuida da parte humana, né? Antes do profissional. Kaique, queria que você falasse da tua atitude ali em campo, das tuas características. Mais de primeiro volante, você tem uma cara assim, até desculpa, meio bravo, né? Eu não ia nem pra cima se eu tivesse a bola, eu já ia ficar lateral. Mas você é mais aquele cara pegador mesmo, ou você consegue fazer outras funções no meio, como o próprio Bruno também acabou evoluindo fora? Como é que é o Kaique dentro de campo? Então, eu sou guerreiro, cara. Eu gosto de ajudar o grupo. Onde o treinador achar que é melhor, né, eu quero estar. Não tenho vaidade de falar, não, gosto mais disso, gosto mais daquilo. Consigo ajudar, né, na marcação, consigo chegar lá também na área, adversário. Acredito mais que em prol do grupo, assim, eu quero fazer em prol do grupo, que a minha parte vai aparecer naturalmente. Não, ok, tem impressão sua. Cara, que você tem experiência vitoriosa em Série B do Brasileiro já. Em 2021 você estava no grupo, né? O Botafogo foi campeão, voltou. O que você traz de bagagem dessa Série B de 21 para agora, 3 anos depois, né? Outra Série B que você vai jogar? E, aproveitando esse contexto de Série B de 21, como é que foi a sua convivência com o Chay, né? Vai ser seu companheiro aqui, já é seu companheiro aqui no Guarani também. O Chay veio como uma das principais contratações, ainda não conseguiu pegar uma sequência de jogo aqui no Guarani porque teve lesão. O que você pode falar também sobre o Chay, né, que é seu novo
velho, novo companheiro aqui no Guarani também. Tem o Douglão também. O Douglas Borges, verdade. Estava lá contigo também, bem lembrado. O que eu trago da Série B lá foi que não é como começa, né? É como termina. Como a gente passou agora no Paulista. Não foi como começou, foi como terminou. Graças a Deus conseguimos nos salvar. A Série B é uma competição bastante difícil, né? Sabe que não tem jogo fácil, não tem jogo mole. Acredito que a gente tem um grupo muito bom aqui, cara. E a gente vai bem esse ano, tenho certeza disso. A Série B, ela, assim, é a constância, né, cara? Como qualquer outra competição. Acredito que com as coisas andando bem, a gente tem boa projeção, porque também vemos como o Botafogo começou aquela Série B, né? Ficou lá em 13º e tal, e depois a gente alavancou. Mudou muitas peças? Não. É só a forma que a gente entende as coisas. Eu acho que é isso. E o Chá é um grande amigo meu, tenho uma grande admiração por ele, pela pessoa dele, pelo profissional que ele é. Acredito que, abonando essa parte das lesões aí agora para a Série B, ele consiga ir bem, consiga mostrar o que ele é capaz, o que ele veio fazer no Guarani. Só a última para terminar, como é que você está fisicamente depois desse período que você teve fora do Brasil e qual é a importância desse período, né? Porque a gente está aí há um mês do início da Série B, vai ser entre aspas, uma pré-temporada fora de época, se a gente pode falar assim, que vai ser importante para você que estava jogando aí fora do Brasil durante esse período. A gente sabe que a temporada lá, ela passa o tempo dado aqui, né? Nosso último jogo lá foi dia 26 de dezembro. Eu cheguei no Brasil 27. Comecei a treinar acho que 10, por aí, de volta no Botafogo. Joguei alguns jogos. Acredito que essa parte desse intervalo entre uma competição e outra é importante para ajustar, né? As coisas que não foram bem entendidas, as coisas que não foram bem. Acredito que o treinador tem total capacidade de fazer isso, senão não estaria aqui, né, Danilo? Acho que isso aí vai ser... Esse período é período de ajuste, manter ali a capacidade física de cada jogador. Como o Bruno disse, que quem estava treinando no fora chegou não é a mesma coisa de treinar num clube. E acredito que a gente chegue bastante preparado para a estreia.